Nós vamos então comentar aqui hoje sobre a parte de circuitos retificadores. Vou fazer uma leitura comentada, tá? Isso não quer dizer que vocês não podem me interromper. Podem, por favor, a qualquer momento fazer perguntas, tá? Então, a principal aplicação dos diodos em eletrônica é os circuitos retificadores, tá? Então, nós podemos aqui destacar essa frase aqui, tá? E quando nós estudamos aqui os circuitos retificadores, a gente entende que a maioria dos componentes das aplicações eletrônicas, né, precisam de corrente contínua e não de corrente alternada. E nós temos disponível na rede a corrente alternada. Então, a função do diodo é entrar dentro de um circuito para que faça essa operação, transformar a corrente alternada numa corrente contínua. Essa corrente contínua, para algumas aplicações, não precisa ser constante o valor. Pode ser, por exemplo, pulsante. Por exemplo, para você carregar uma bateria de um automóvel, 12 volts, você pode ter uma corrente que vai variar conforme começa no zero, vai ao máximo, uma corrente contínua pulsante, né? Então, normalmente nós estamos falando aqui de uma fonte CA de 60 Hz, tá? 120 volts, esse valor é RMS, né, o valor eficaz, e nós temos que entregar uma tensão contínua V0, geralmente numa certa faixa de tensão. Aqui ele está dizendo que é a faixa de 3 a 20 volts, né? O circuito eletrônico que nós queremos alimentar com esse sinal é chamado de carga. Pode ser o que? Um computador, pode ser um circuito eletrônico, um amplificador, algum aplicativo qualquer, um amplificador operacional. Nós vamos aqui passar direto para uma figura que ela é mais fácil de entender, mais explicativo aqui, e todo o texto que vem antes ele vai dizer o que eu estou dizendo aqui agora. Eu prometi que eu vou ser sucinto aqui na leitura. Então, o primeiro bloco da fonte de alimentação é um transformador. O transformador, ele normalmente serve para, no caso dos 120 volts, se você vai precisar de uma fonte de 5 volts, de 8 volts, 12, então ele vai abaixar essa tensão aqui, reduzir a tensão. Como é que ele faz isso? Ele tem um núcleo de ferro em que você tem enrolamento primário e enrolamento secundário. Você tem, para abaixar a tensão, muito mais espiras no primário e menos espiras no secundário. Então vai passar uma corrente, vai gerar um campo magnético, esse campo magnético vai induzir uma corrente no secundário. Como tem muito menos espiras, você vai ter uma corrente menor ou uma tensão menor no secundário. Por exemplo, você vai precisar uma redução aqui de 15 para 1, por exemplo, 120 para 8 volts, por exemplo, para que você tenha uma fonte de 5 volts na saída. Então a fonte começa com o transformador e aí em seguida vem a função principal dos diodos, que é retificar a corrente. Retificar a corrente, transformando essa corrente aqui nós temos corrente alternada na entrada do transformador, um valor alto, tensão alternada, valor alto, pico a pico, né? Aqui reduzimos isso aqui umas 15 vezes, e aqui nós já transformamos, dá para ver por essa ondinha aqui, transformamos a onda, o sinal alternado, a corrente alternada, em corrente contínua. Então aqui já é corrente contínua. Nós podíamos parar por aqui se fosse para alimentar uma bateria, por exemplo. Mas normalmente essa corrente contínua, essas ondulações não são adequadas para se alimentar a maioria dos circuitos eletrônicos, como um computador, etc. Um amplificador operacional. Nós precisamos ter uma coisa mais com menor
ondulação possível. Então a gente tem um circuito que faz isso, que chama-se circuito filtro. Aqui há dois problemas também que nós temos numa fonte, que é a tensão não é 120, ela pode ser 110, ela pode ser 130, inclusive a tensão da rede varia conforme a posição da tua casa, por exemplo, do teu laboratório, em relação à rede, e ela varia ao longo do tempo também, às vezes gera mais, nós estamos com menos usuários, a tensão aumenta, mais usuários, a tensão cai, então isso aqui fica constantemente variando. Isso causa um problema aqui, porque a fonte foi projetada com filtro, etc. E de repente ela pode não apresentar esse nível aqui constante, ele pode abaixar o nível médio aqui da tensão CC, pode aumentar, pode diminuir, isso não é interessante para a fonte, ela precisa ter uma certa regulação. Aqui a gente entra na possibilidade de usar um Zener, por exemplo, quer dizer, mesmo que a tensão de entrada varie, a tensão fica regulada pelo Zener. Ou então uma outra possibilidade, a tua carga também não é constante. Por exemplo, se você aumentar o volume de um rádio, de uma televisão, você está exigindo mais corrente. Então, isso também muda a regulação da fonte. Quer dizer, na verdade, isso aqui fica dançando para lá e para cá, esse nível médio, né? Então, para evitar essas variações, nós temos que usar um outro bloco, que chama-se regulador de tensão. Então, está aqui os 4 blocos: fonte, transformador, retificador, filtro e regulador de tensão. E aqui entregue a carga, né? A nossa, aqui é IL e VO, que ele usa VO maiúsculo, né? E L é a corrente de carga. Aqui está mais ou menos o formato dos sinais após cada bloco. A fonte de alimentação mais simples que agora nós vamos passar então a estudar, supondo que os transformadores não tem muito o que falar, nós vamos usá-los aí. Tem uma relação de espiras, tem a tensão senoidal na entrada, a gente pode medir essas tensões, né? Então a gente vai passar aqui para os tipos de retificadores. E o mais comum é com um diodo só, que é o retificador de meia onda. Por que de meia onda? Porque ele conduz aqui somente quando o sinal é mais aqui e é menos. Quer dizer, no semiciclo, que é a senoide de entrada, que é essa aqui, está lá no seu semiciclo positivo. Quer dizer, semiciclo positivo para nós significa positivo aqui no anodo do diodo, no triângulozinho, e negativo aqui. Então, quando isso acontece, o diodo conduz. Só que a gente usa o modelo do diodo com fonte de tensão constante, então não é bem a partir do zero que esse diodo conduz corrente, que é uma chave que vai ligar a partir, podemos modelar o diodo como 0,7 volts, né? Então existe uma perda aqui de tensão no diodo, então a tensão de saída é um pouquinho menor que a tensão de entrada. Nós vemos ali naquele gráfico que é a função, a tensão de saída em função da tensão de entrada. Então vocês notem que a tensão de saída é zero, quando a tensão de entrada é negativa. A tensão de entrada é o X. X menor que zero, tensão de entrada negativa. Quer dizer, aquele VS lá do diodo aqui, ó, ela está menos aqui e mais lá. Então o diodo não conduz mesmo, não tem corrente, não tem nada. A partir de 0,7, que nós chamamos esse VD, na figura ali está com VD, tem uma reta com inclinação 1, quer dizer, passa a ter na saída a tensão de entrada, só que com um desconto daquele 0,7, né? Ele passa a ter um comportamento linear. Se você aumentar aqui, vai lá no geradorzinho, aumenta a tensão aqui aumenta. Isso, a tensão é uma senoide aqui para nós por enquanto. O fenômeno representado aqui, circuito ou função de transferência, VO
por VS, que é a tensão da fonte, né? VO a tensão de saída, é aqui. VS é a tensão da fonte, source. S de source, que quer dizer fonte, traduzindo para o português. E aqui nós temos um gráfico de tensão em função do tempo, que é um dos mais interessantes. Então aqui nós vemos a tensão de entrada, que é a nossa senoide, é o gerador aqui. E aqui nós vemos a tensão VO, que é essa tensão no resistor. Notem que ela acompanha a de entrada, mas ela é um pouquinho mais baixa, por uma diferença bem pequena. E ela não existe quando o diodo não conduz, que é esse pedacinho aqui, ou quando a tensão de entrada é negativa, também o diodo não conduz, também não tem tensão na saída. Então nós conseguimos fazer o que aqui? Conseguimos transformar uma corrente que circulava sem o diodo, circularia pelo resistor, pela carga, num sentido e no outro, só permite agora circular num sentido, que no caso aqui o nosso sentido representado aqui pela horário, né? Corrente convencional. Então, como só aproveitei metade aqui, eu tenho um retificador chamado de meia onda. Aí o pessoal disse, opa, mas tem uma ideia, que tal se nós pudéssemos mudar a configuração do retificador para aproveitar o outro semiciclo? Porque o que interessa aqui é um nível médio, gerar um nível médio mais alto. Se eu conseguisse aproveitar outro semiciclo, eu geraria um nível médio mais alto. E efetivamente eu consigo fazer isso. Como que eu consigo? Muito simples, é como se eu vou pensar assim, que tal se eu usasse um retificador de meia onda para o ciclo positivo e usasse um outro retificador de meia onda para o ciclo negativo. Então eu teria essa configuração aqui. Transformador, agora eu tenho um retificador de meia onda aqui nessa metade, diodo transformador, e tem um outro retificador de meia onda na outra metade. É claro que essa mágica aqui só acontece porque tem uma derivação central no transformador, como se eu usasse um transformador em cima e um transformador embaixo, de tal forma que quando a parte de cima fica positiva, a de outra fica negativa, então conduz a parte de cima, e quando você inverte a polaridade da tensão, conduz a parte de baixo. Mas a gente nota aqui uma coisa interessante, vamos ver quando conduz aqui a parte de cima. Então passa a corrente por esse diodo aqui e vai para onde? Aqui não dá, porque não tem ligação, vai para a carga. Então passa na carga de cima para baixo, vai para a massa. Nós ligamos essa massa no central do transformador. Então ele fica fazendo isso aqui, ó. Se esse diodo conduzir, ele fica funcionando assim. Vamos supor agora que inverteu a polaridade de entrada. Então agora aqui em cima está negativo e aqui está positivo. Então vai conduzir D2. Como que ele vai conduzir? Ele vai fazendo isso aqui, ó. Vai aqui e aqui vai para onde? Não dá para ir para cá, não é para lá, se não tem ligação. Vai para a carga. Outra vez passou na carga, mas de cima para baixo, mesmo sentido. Vai para a massa, volta aqui para o transformador. Então, um arranjo de meia onda que, quando o diodo conduz, produz a condução na carga no mesmo sentido da corrente. Então, isso pode ser visto aqui pela função de transferência, que agora tem uma parte de tensão de saída para entrada positiva, e também tem uma parte de tensão na saída quando a entrada é negativa. Dá para comparar com a outra lá. Representando graficamente, nós temos aqui a entrada, que no caso aqui ela nós vamos representar aqui a VS aqui, tá? Então nós estamos com VS aqui. É uma metade dessa tensão, né? Isso aqui é a entrada no secundário.
E aqui é a saída. Tem um semiciclo aqui igual ao meia onda, mas apareceu um outro semiciclo aqui, também igual ao meia onda, só que agora ele é positivo aqui. Então a forma de onda retificada é essa pulsada aqui. Deixa eu só ver aqui. Aqui ele representou essa metade aqui do transformador na parte superior e aqui ela na parte inferior, quer dizer, daqui desse ponto até a massa é essa escura aqui, e desse ponto até a massa é essa pontilhada. Então são duas formas de onda, como se fosse entrada para dois retificadores, uma metade para um retificador, outra metade para outro. Então resolveu o problema. Mas às vezes não é bom você usar esse transformador com derivação central, etc. Será que existe um retificador de meia onda que seja capaz de usar só um transformador comum, né? Existe. Que é esse retificador aqui. Esse arranjo aqui usa 4 diodos e é muito interessante. Ele não tem o transformador com derivação central, continua sendo um transformador normal. Mas aqui nós temos o que nós chamamos de uma ponte de diodos. Então essa configuração ela é muito interessante, porque, por exemplo, no semiciclo positivo aqui e negativo lá da senoide, conduz esse diodo aqui D2, porque aqui fica positivo, esse aqui fica aberto, e conduz aqui, como aqui embaixo é negativo, conduz esse diodo aqui de baixo, que é o diodo, conduz então D1 e conduz D2. Então vamos ver o caminho da corrente aqui. A corrente vem, passa por aqui, já vai pela carga, né? E continua por aqui e volta, faz o ciclo completo. Então vou mostrando aqui, ó. Tá? Então a corrente circula pela carga D1, D2, volta, fecha aqui o circuito. Na carga ela passou da direita para a esquerda. Agora vamos inverter. Aqui em cima está negativo, ali embaixo está positivo. Então agora negativo aqui em cima conduz D3, tá? E positivo aqui embaixo D4. Então vamos fazer o caminho aqui, já que aqui é negativo, aqui é positivo, vou usar o convencional. Sai a corrente aqui, passa por esse diodo, passa pela carga, outra vez da direita para a esquerda, mesmo sentido, né? E vai agora para vamos ver aqui, passou aqui e passa por D3, tá? E volta aqui. D3 está conduzindo, esses dois estão conduzindo. Então vamos fazer de novo aqui e volta. Aqui é mais, aqui é menos, né? Então novamente aqui, só para reforçar, né? Esse diodo conduz, passa aqui e volta, fecha o circuito. Então nós vemos 2 diodos conduzindo de cada vez, conforme a polaridade de entrada. Vemos a carga sempre passar a corrente no mesmo sentido. E o efeito é o mesmo aqui de um retificador de onda completa com um transformador central. Algumas coisas mudam, nós vamos ver, né? Então esses são aí os 3 tipos de retificadores. Um dos parâmetros que nós devemos ficar preocupados quando a gente seleciona os diodos, né, é o seguinte: quando um diodo, vamos ver se eu tenho de meia onda aqui, quando o retificador de meia onda, o diodo conduz, não há problema com a tensão em cima dele. O problema é quando ele está fora da condição, que ele é uma chave em aberto. Então não tem corrente
no diodo, mas tem uma tensão. Qual é a tensão que fica sobre ele? Então vamos supor que não existe aqui o 0,7, por exemplo, ele é só uma chave em aberto. Então se você colocar um voltímetro aqui em cima, você vai notar que ele não está conduzindo, então ele tem uma tensão inversa e essa tensão escala até o valor máximo que ela pode ir. E quem diz qual é o valor máximo é essa fonte aqui. Então o pico dessa fonte com sentido inverso, digamos que essa fonte alcance 10 volts. Esses 10 volts, ele conduzindo não tem problema nenhum, mas agora 10 volts negativo aqui, positivo, se você colocar um voltímetro, você vai medir tensão aumentando, escalando até 10 volts. Então, existe uma tensão aqui, que a gente, em inglês é peak inverse voltage, que é a tensão inversa de pico que o diodo vai estar submetido no circuito. E no caso de meia onda, ela porque também não tem queda em nenhum lugar, né? Ela é VS, que é a tensão máxima da fonte, no sentido inverso. Então você vai dizer, puxa, eu vou comprar um diodo que aguente. Qual é a fonte que o diodo vai estar submetido? Vai ser uma fonte de mais ou menos 10 volts pico a pico. Então vai ter sobre o diodo 1 hora menos 10 volts. Então tem que comprar um diodo cuja tensão máxima inversa, né, seja maior que esse VS, que ele suporta essa tensão. Aqui no de onda completa acontece uma coisa diferente, justamente por essa questão aqui do transformador. Acontece que quando o diodo não conduz, se eu colocar um voltímetro aqui, o que acontece? Quem vai estar ligado aqui nesse voltímetro é o transformador todo, tá? Como essa metade aqui é VS, outra metade é VS, então nós temos duas vezes VS. VS é a tensão máxima de cada metade. Tem duas senoides em cada metade. Então, se eu tiver 20 volts pico a pico no transformador inteiro, tenho 10 volts pico a pico em cada metade, mas o diodo vai ter que aguentar 20 volts e não 10, porque ele vai ficar ligado. Se vocês fizerem o circuitinho aqui em aberto, você vai ver que está o transformador inteiro em cima dele. E ainda tem que descontar o outro diodo que está conduzindo. Então nós temos aqui 2 vezes VS menos VD. Então é um pouquinho diferente, ele tem que aguentar um pouco mais, né, comparativamente com o de meia onda, se eles tivessem valores compatíveis, né? E o retificador em ponte, ele tem uma tensão inversa de pico que ele tem que aguentar, seria a mesma que o outro, em termos de pegar o máximo do transformador. Mas como são como são 2 diodos aqui, e não um diodo em série, né, nós temos uma diferença aqui que é VS menos 2 vezes VD. Então fica VS menos VD. Não tanto quanto o de onda completa, como se fosse o de meia onda, né? Mas VS menos VD. Isso aqui são parâmetros que vocês podem com calma analisar o porquê, né? E levar em conta nos projetos. E agora nós vamos falar rapidamente do bloco de filtro. O filtro mais simples que nós temos, maneira mais simples de filtrar, é simplesmente pegar o retificador de meia onda e colocar um capacitor de filtro. Aqui nós vemos um caso aqui que não tem carga. O que acontece nesse circuito? A fonte polariza o diodo no semicírculo positivo
ele fica um curto aqui, carrega o capacitor. Então, o que acontece com a saída é assim, ó, entra aqui uma tensão, carrega o capacitor e ela continua maravilhosamente contínua, só carga no capacitor, né? Mesmo que a tensão de entrada fique variando, já carregou o capacitor. Então esse é o filtro, no caso, sem carga. Obviamente isso não é tão bonito assim, porque quando o diodo conduz e tem uma carga aqui, o capacitor se carrega, mas tem momentos em que essa variação da tensão de entrada, esse potencial aqui de entrada, ele vai diminuindo. E o capacitor, ele tende a manter essa carga, ele tem uma constante de tempo. Então você vai chegar um momento que esse diodo para de conduzir, porque a tensão aqui no cátodo fica mais positiva do que no anodo. Então isso permite desligar a fonte aqui do circuito capacitivo, e aí o capacitor, não tendo nada para carregá-lo, ele vai se descarregar pela carga. Então uma coisa mais esperada aqui, um comportamento real, né, do circuito é esse aqui, ó. Você tem uma parte que o capacitor se carrega, e a partir de um certo momento, isso aqui, essa ondulação aqui é a saída. Tem a entrada e tem a saída. Então, a partir de um certo momento, a saída vai mostrando a descarga do capacitor. Quando a entrada supera o capacitor, o diodo conduz, aí ele carrega de novo. Então, o diodo conduz pouco tempo para carregar o capacitor. Então isso aqui se transforma nessa forma de onda que tem uma variação que a gente chama de ondulação, né? Aqui nós temos uma corrente também no circuito, né? E o que nós observamos aqui é que na fase que o diodo conduz, existe um pico bem alto de corrente aqui. Esse pico é para carregar o que o capacitor perdeu, né? E ele ocorre aqui somente na fase que o diodo conduz, né? E a corrente máxima desse pico, nós temos equações para dimensionar, mas o que acontece na carga é uma média entre a carga e descarga do capacitor. Então a gente tem um valor médio de corrente contínua na saída. Sempre tem corrente na saída, porque o capacitor carrega, ele descarrega, carrega, descarrega. Claro que há mais tempo que ele descarrega, né? Então é a corrente média, né? Aqui nós temos uma carga, aqui a integral dessa corrente é quanto que a integral desse grafo é a carga média aqui do capacitor. E tem uma série de equações aqui que a gente vai explorar nos exercícios, né? Que são as equações que a gente usa para projetar o circuito. Vocês teriam alguma dúvida? Foi tranquilo assim? Dá para ter uma compreensão É claro que os detalhes aqui agora são nós vamos deixar para exercícios que nós vamos resolver. Vamos entender essas equações e tal. Mas os fundamentos são esses, certo? 3 tipos, como é uma fonte de alimentação, revisando, né? Transformador, retificador, filtro, regulador e carga. Quais são os tipos de retificadores? Meia onda, onda completa com um transformador com derivação central, e em ponte, que é o transformador comum sem derivação central. O retificador de onda completa e o em ponte, a forma de onda é sempre uma corrente contínua pulsada que aproveita os dois.
A forma de você filtrar é uma das maneiras mais simples, é colocar um capacitor na saída. Você pode colocar, por exemplo, um CRC, uma rede, capacitor, resistor, capacitor, para diminuir essa ondulação. Quanto menor a ondulação, melhor a tua fonte. E o regulador de tensão pode ser, como nós já vimos, um circuito baseado em diodo Zener. Né? Nós calculamos ali o diodo Zener para manter uma tensão constante, mesmo que haja variações da entrada ou da carga. Normalmente esses diodos Zener não permitem assim, uma faixa muito grande de regulação e precisam de diodo Zener com muita potência, né? Então nós temos hoje em dia, não usamos mais assim só o diodo Zener, nós usamos circuitos que são reguladores de tensão comerciais, tipo 7805, né? São circuitos integrados e que tem um desempenho excelente, LM300 e não sei se é 17 ou 7, acho que é 17. São circuitos facilmente disponíveis aí no mercado, né? Você vai lá, compra, por exemplo, um regulador para 5 volts, um regulador para 10 volts, 15, 20, tem várias tensões. Tanto você pode comprar um regulador para tensões positivas quanto negativas, né? E até você tem hoje em dia circuitinhos já montados, já com vários componentes que são baratos também e reguladores de tensão, né? Mais complexos e tal. Isso nós vamos ver nas aulas práticas de laboratório, certo? Então, o nosso objetivo aqui é fazer alguns cálculos, entender algumas equações, projetar alguns valores, escolher componentes, escolher transformador, escolher fonte, calcular o valor da tensão da saída de uma fonte, ou então, tendo uma tensão de saída, voltar para ver qual o transformador, podemos fazer o cálculo tanto da uma fonte dada, eu vou calcular o que está acontecendo, ou então posso projetar uma fonte da saída para a entrada, escolhendo os componentes. E não podemos diminuir aqui a importância da simulação, usar o nosso simulador aí, LT Spice, né, para confirmar esses cálculos. E também a gente às vezes projeta, mas vai lá comprar o transformador, é um pouquinho diferente, então toda hora você está recalculando. Então a ferramenta de simulação nesse caso é ótima, porque você muda alguma coisa e já vê o resultado, né? Eu fui comprar um transformador, eu calculei teoricamente que ele devia ter 8 volts RMS. Aí quando vamos dar um exemplo aqui, 8 volts RMS é bom. Cheguei lá na loja, os transformadores são de 9 volts. Então como é que vai alterar meu projeto, né? Posso substituir esse transformador? Qual a corrente máxima? Geralmente você vai comprar um transformador, o lojista pergunta lá, eu quero um transformador com aquele transformador com tomada central, que chama-se Center Tap. Eu posso, então vou comprar um transformador de 9 mais 9. Tem esse transformador. Mas qual é a corrente máxima que o transformador qual é a corrente que esse transformador deve fornecer? Ele pergunta para você, 200 mA, 300 mA, 500 mA, 1 ampere, né? Então isso nós vamos ter que aprender a lidar com essas variáveis aí, quando você projeta uma fonte, né? Claro que tem muitas fontes projetadas, também implica que você também tem que entender os parâmetros daquela fonte. É uma fonte de 5 volts, tantos miliamperes. O que significa isso? O que eu posso ligar nessa fonte? Qual que é a ondulação dessa fonte? Então a gente tem que entender isso também. Esse capítulo aqui é excelente para isso, tá? Então vou encerrar por aqui. Espero que possa ser útil aí essa gravação.